O que é isso? Então, o que é teologia É uma coach? relação aí atual sendo feita entre influenciadores do campo evangélico, pregadores do campo evangélico que estão presentes e usam fundamentalmente as mídias sociais e as redes sociais e aliam e alinham suas pregações com base na teologia da prosperidade com o seu ethos ou a sua estratégia do campo coach, do campo motivacional, de superação, de desenvolvimento individual, de diálogo com as pessoas a partir do que elas querem desenvolver, do que elas querem promover, da superação. Então, é muito recente. A gente, inclusive, essa semana está conversando bastante sobre isso por conta das personalidades que estão na política, mas não só por isso, né? Esses influenciadores e influenciadoras, especialmente do campo evangélico, têm trabalhado há alguns anos já, a partir das mídias sociais, esse alinhamento aí do mundo coach com o mundo religioso. E tem um pesquisador, Ranieri Costa, que escreveu sobre isso, analisando um pouco, especialmente discursos de alguns influenciadores do campo gospel, né? Do campo coach gospel. Tudo isso entre muitas aspas, que são conceitos que a gente está lapidando ainda, né? Porque é muito mais novo também, né? Mas isso é uma... Da maneira como eu vejo, tá? É uma intersecção entre autoajuda, empreendedorismo e religião. É um pouco isso, né? A pessoa... Mas essas pessoas, elas usam a religião para fazer negócios ou você acha que é tudo meio que a mesma coisa, tá misturado nesse caldeirão mesmo? Eu acho que é tudo misturado. É tudo misturado. Ela já tem uma base que é religiosa, seja familiar, seja pelas suas crenças individuais. Elas aliam isso à sua estratégia de negócio, à sua estratégia de desenvolvimento individual. Então, é tudo um pouco misturado. São camadas que se cruzam e também das identidades das pessoas, né? Das personalidades. Você nunca é só uma coisa ou só a outra. Claro. E tem alguns que usam no sentido mais utilitário, usam como estratégia a religião. Tem os que realmente têm aquilo como centro da sua vida. Acreditam de fato no que estão fazendo. Acreditam de fato, claro. E não necessariamente usam como um recurso discursivo e de posicionamento. A gente vê isso acontecer na política também, mesmo antes da gente conversar aqui sobre o mundo coach, o mundo... Então, é um pouco uma mistura mesmo. Não é novo esse alinhamento de religião com política no Brasil, na verdade, né? Quando eu estava preparando a conversa para a gente ter a entrevista aqui, eu lembrei, eu nasci em Santa Catarina e a grande revolta do meu estado, que é a revolta do contestado, era uma disputa por terras, do cruzamento de uma linha férrea que passava pelo estado e aí deixou muitas pessoas desprovidas das suas terras ali. E a revolta é organizada, inicialmente, por monges, né? Aparece o primeiro lá, que é o Antônio Maria, depois ele desaparece, depois aparece um outro cara, que é o Zé Maria e tal. Ninguém sabia exatamente, a gente está falando do começo, a gente está falando de 1910, né? Então não tinha internet ainda na época, né? Então ninguém sabia de onde vinham exatamente essas pessoas e tal. Se colocam ali um pouco como um misto de curandeiros com talvez o que a gente pudesse chamar de autoajuda na época também, né? E organizam as pessoas e organizam uma revolta armada, de fato. O exército brasileiro tem que, em algum momento, intervir. Tem uma guerra chamada de guerra de pelados contra peludos, né? Porque os peludos eram quem detinha os casacos militares, né? E os pelados eram, enfim, aquela massa de pobres que estavam ali. E a gente vai ver Antônio Conselheiro, a gente vai ver, enfim, várias revoltas, né, no Brasil. Essa linha histórica existe também ou o que a gente está vendo hoje, assim, a gente está num outro mundo, é uma outra coisa? Tem alguma semelhança do contestado com a teologia coach ou você não consegue ver essa linha? Acho que a gente está falando de uma distância um pouco quântica aí, mas porque quando a gente fala de religião, a gente também está falando de laços. A gente está falando de laços comunitários, a gente está falando de organização comunitária, a gente está falando de engajamento, de pessoas e lideranças que tecem esses laços comunitários a partir das suas crenças religiosas. Então, esses movimentos, essa representação, seja na ação, seja na reação, acontecem a partir também desses laços comunitários. Eu não sei se
dá para a gente localizar necessariamente um vínculo religioso com alguma manifestação de revolta aqui ou ali. Acho que é uma linha muito... E o campo religioso no Brasil, a religiosidade, na verdade, religiosidades no Brasil é um elemento muito importante da história, né, do nosso país e dos vínculos, dos laços sociais. Então, a gente... Por isso que está sempre presente em muitos elementos. A gente começa a gente tem um debate público, talvez esse que você retoma de agora, né? O que mudou? A gente tem um debate público mais presente, que tende a dizer que existe uma vinculação maior de religião com política nos últimos anos, muito recentemente. Mas isso já vem de muito tempo, né? Se a gente olhar o vínculo, a relação da Igreja Católica com a formação do Brasil, a relação da Igreja Católica com a formação do Estado brasileiro, a normalização que a gente tem de símbolos de um país de maioria católica. Claro. As missões jesuíticas, né? E de símbolos católicos nos espaços públicos, nas instituições públicas. Então, a gente tem esse cruzamento em todos os lugares. Mas, especialmente depois de 2018, a gente tem uma presença de slogans, de posicionamentos, de falas aí de mandatários ou de candidaturas a cargos legislativos, executivos no Brasil, mais explícito, né? Mostrando o seu vínculo com a religião, especialmente cristã, católica e evangélica, mas especialmente evangélica, nos últimos anos. E, então, a gente é como se tivesse... Muitas vezes nos perguntam muito, de repente a religião invadiu a política, e a religião... Não, de repente invadiu a política e tampouco invadiu a política, eu diria. Ela está mais presente em muitos discursos, em muitos posicionamentos, ela é mais instrumentalizada por políticos e candidaturas não religiosas. Muitas vezes isso acontece muito, a gente vê muito isso nos nossos mapeamentos. A gente se dedica muito a acompanhar, monitorar não é a palavra, acompanhar mesmo, identificar os perfis das candidaturas, né? Isso já há muitos anos no Instituto de Estudos da Religião. Um pouco que pautas essas candidaturas apresentam, que identidades elas mobilizam nas suas campanhas políticas. E a gente vê cada vez mais... diferentes formas de se vincular à sua identidade religiosa sendo acionadas em períodos eleitorais. Às vezes, por muitas pessoas que sequer são religiosas, mas usam aquilo para já também mandar uma mensagem. Olha, eu sou de um campo, tem determinados valores que eu defendo e aquilo te identifica, te localiza num campo político de alguma forma, ou passou a te identificar num campo político no Brasil nos últimos anos. E tudo isso de novo, ação e reação, né? Então, a gente tem um campo evangélico que elege mais representantes para a política, em reação também a uma participação católica histórica na política brasileira. Então, tem um movimento de ação e reação. Por isso que eu nunca gosto de olhar ou de conversar sobre esse tema numa linha, de forma linear. Sim. E tampouco só olhando a foto muito recente do que a gente está conversando, né? Porque a gente tem que sempre olhar o filme e não a foto do momento atual.